Olha, aprender idiomas não é fácil. Já é difícil fazer a diferenciação entre palavras muito próximas, como avô e avó. Eu sei que muitas pessoas têm problemas com essas palavras, por isso eu estou lembrando aqui. Mas tem outro grupo de palavras que causa um problema grande na hora de falar português. E esses são os falsos amigos ou falsos cognatos. A gente vai falar de alguns deles aqui hoje, e são os que eu mais vejo nas minhas aulas, conversando com os alunos, que eles sempre têm algum tipo de problema. Então, anota tudo aí, prepara a caneta, prepara o papel, porque nós vamos falar sobre falsos cognatos em português e inglês que podem complicar a sua vida. Eu sou o Eli, o seu professor de português, e caso você precise conversar em português, melhorar a sua fluência, praticar o que você aprendeu em casa, ou mesmo aprender mais português que você já está estudando, fale comigo. Dê uma olhada na descrição desse vídeo aqui e lá a gente vai ter informações. Se você precisa conversar com um ser humano, você vai ter alguém para conversar lá. Agora vamos começar. E lembrando, eu sempre trago a minha colinha, né, as minhas informações, por isso você vai ver que de vez em quando eu vou fazer assim com o olho. É só para eu lembrar, porque o tempo passa e a memória não fica melhor, não. Então vamos lá. O primeiro falso amigo que eu vejo muito os meus alunos errarem, até os brasileiros também, né? Funciona nos dois caminhos ali, nas duas vias. O primeiro deles é atualmente. Atualmente, em português, não significa realmente. Não. Atualmente significa de maneira atual, neste momento. Por exemplo, se você me perguntar o que eu estou fazendo atualmente, eu vou dizer, bom, atualmente eu estou trabalhando. Eu não estou sozinho, parado em casa. Eu estou trabalhando bastante, então atualmente eu estou muito ocupado. Se você quer usar outro sentido que parece em português, é realmente. Ou na verdade. Então, se você diz actually em inglês, prefira usar na verdade em português. Por exemplo, na verdade, eu não entendi o que você disse. Na verdade, eu não entendi o que você disse. Hum? O segundo falso cognato que eu vejo muito é em atender. Atender. E normalmente o uso errado que eu vejo é atender a faculdade. Não, não, não. Em português você atende o telefone. A faculdade, você vai para a faculdade, você frequenta a faculdade. Ou você tem aulas na faculdade. Se você vai para uma festa, você vai para uma festa. Você não atende uma festa. Hum? Você atende Você vai a uma festa, você vai a um bar, você vai a uma cerimônia. É mais comum dizer ir, e a gente nunca diz atender nesse caso. Lembre-se, coloque o telefone no ouvido, aí você atende o telefone. Mas o resto é ir ou frequentar. Hum? Outro que eu vejo que é muito comum, e esse é até engraçado, porque às vezes a gente diz assim, aqui no Brasil, ai, fulano é tão educado. Isso não significa que fulano foi para a escola e estudou bastante e hoje tem um diploma universitário. Não, não, não. Quando a gente diz fulano é educado, isso fala sobre o comportamento dele. Ele é uma pessoa com um comportamento agradável, ele é polido. Aí, polido é uma palavra bem antiga em português. A gente não usa muito mais. Então, se você quiser dizer que fulano foi para a universidade, fez muitas coisas, você tem várias opções, mas duas principais. Fulano é muito instruído, ou seja, ele tem muita instrução, ou fulano tem um nível de escolaridade.
Então, se você quiser dizer o que em inglês seria highly educated, seria altamente instruído ou com um alto nível de escolaridade. Muito importante isso. O outro, oh, esse é tão comum. Dizem assim: "Olha, aqui você é um esperto do português". Não sei, porque em português nós temos 2 palavras que são muito similares. Nós temos esperto e expert. Esperto, aqui no português do Brasil, é uma pessoa inteligente. Ela pensa rápido. Eu posso dizer, por exemplo, o meu filho é uma criança muito esperta. Ele tem muitas ideias, sempre consegue boas soluções para os problemas. É uma criança muito esperta. Mas, quando eu digo um expert, é a mesma palavra que em inglês, é um perito, um profissional, um especialista. Então, eu posso ser um expert em conversação, ou seja, eu sou um especialista em conversação nas aulas que a gente dá. E você pode usar perito também. Um perito em ciência, um perito em alguma coisa. Tudo bem? Então, expert é a mesma coisa. Esperto, não. Esperto é diferente. Normalmente, um expert precisa ser esperto também. Um expert burro não tem muito futuro. Coitado. Ah, eu tô olhando assim para baixo, tá tão estranho, né? Parece que eu vou fazer assim. A minha mãe é que, quando vai ler, ela faz assim, ó. Tira o óculos, porque o óculos dela é para ver de longe, né? Então, a próxima palavra é novela. Ah, em inglês, existe a palavra parecida com novela, que é novel, mas em português não é a mesma coisa. A novela em português, normalmente, é aquela novela da televisão. É o que nós brasileiros nos acostumamos a ver. Se você está lendo um livro que é uma história grande, provavelmente um pouco longa, e é em texto, o que você está lendo é um romance. Aí é o momento que você pega uma marreta e bate na cabeça. Como assim um romance? Mas eu não leio coisas românticas? Não, calma lá. O romance é o tipo de livro. Então, Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, é um romance. Mas se você está lendo alguma coisa de autores como Nora Roberts, Danielle Steele, essas são autoras de romances românticos. Eu sei, dá um pouco, dá um nó na cabeça, né? Mas esses são romances românticos. Então, tem romance de terror, romance de suspense, romance de amor e por aí vai. Hum? Outra palavra que eu vejo também causar um pouco de problema é a palavra para família. Eu acho que família é complicado em qualquer, em qualquer idioma. Né? E se você falar mandarim, provavelmente você sabe do que eu estou falando. Irmão mais novo, irmão mais velho, mas não é disso. Nós temos 2 palavras aqui em português, ou 3, que causam muita confusão. A primeira é parente. Parente em português não são os pais especificamente. É todo mundo com quem você tem uma relação de sangue. Ou seja, o meu irmão é meu parente. O meu primo é meu parente. A minha tia é minha parente também. Algumas pessoas vão dizer parenta, mas ela é minha parente. Então são todos meus parentes. Meus pais também são meus parentes. E inclusive, para as pessoas que se casam aqui no Brasil, especialmente para as mulheres, quando o marido é um filho da mãe, ela diz assim: marido não é parente. O que significa? Ela tem que ter cuidado com os próprios filhos, com qualquer outra coisa na família, mas não o marido. Marido não é parente. Só para você perceber. A palavra em português que é relativo, em português não é usado para família, não. Eu não vou dizer o João é meu relativo. Não, 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 não. Eu digo o João é meu parente. Para as pessoas que elas se juntaram e fizeram, e eu nasci, esses são os meus pais. A minha mãe e o meu pai são os meus pais. E aí você pensa, ué,
Mas pais e pai é assim mesmo, infelizmente a gente não tem outra palavra. Tem uma palavra mais, formal, que são os meus progenitores. Mas se você fala progenitor, você é o tipo de gente que bebe café com o dedinho levantado. E todo mundo vai olhar para você e dizer: "Olha só, que snob". Ah, mais um oh, esse é tão comum, que é essa ação aqui. Sabe quando inclusive é uma coisa que acontece muito com os brasileiros. A gente vê uma porta, e aí a porta tem um sinal em inglês, tem push em inglês. Aí a gente vai e a gente tenta puxar. É um pouco diferente. Em português, deixa eu pegar aqui uma coisa. Eu tenho essa caneta para quadro e eu vou puxar a tampa. Eu puxo e tiro a tampa. Agora eu vou empurrar. Então, eu puxo com força, inclusive, e vou lá e empurro com força também. Esse é um falso cognato muito importante, né, porque é um verbo e é muito comum a gente cometer erros com ele também. E tem mais um. Esse é um falso amigo, mas é bem engraçado, porque ele tem os significados do inglês, mas em português é usado para outra coisa. Eu não sei se você sabe, mas durante quase toda a minha vida eu estudei em escolas públicas, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Tudo foi público. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu frequentei uma escola particular. Eu frequentei uma escola particular. E quando eu digo que eu frequentei uma escola particular, é uma escola privada, ou seja, não é pública, ela é particular. E esse é um uso muito comum que a gente usa aqui no Brasil. A gente tem faculdades particulares, tem empresas particulares, que são coisas privadas, que não são públicas. Em inglês, você normalmente usa privado ou privada. Tem o mesmo sentido, mas não é tão comum. Então, são instituições particulares. E o último falso amigo que eu tenho para você é taxa. Às vezes as pessoas pensam: "Ai, todos os anos eu tenho que fazer a minha declaração de imposto e pagar as minhas taxas". Bom, o imposto é um tipo de taxa, mas a taxa é mais ampla em português. Se você não paga uma conta na data correta, por exemplo, eu tenho que pagar a internet todo dia 20. Aí eu pago a internet no dia 21, eu pago uma pequena taxa a mais. Às vezes, quando você vai participar de algum evento, você também tem uma taxa de inscrição. Você vai participar de um seminário, de uma apresentação, de uma convenção, aí você precisa pagar a taxa de participação ou a taxa de inscrição. Perceba que é mais amplo em português do que em inglês. Claro, nós temos vários outros falsos amigos, mas esses são os que eu mais vejo os meus alunos cometendo erros durante as nossas conversas. Se você puder, escreva nos comentários qual falso amigo ou falsos amigos, né, os falsos cognatos, que dão dor de cabeça para você. Muito provavelmente, o seu falso cognato deve ser o problema de outra pessoa também. Então, vamos nos ajudar, vamos escrever aqui nos comentários quais são e a gente se vê na próxima. Lembre-se, se precisar ter aulas, conversar com seres humanos em português, fala comigo.